Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Cartão. Hoje eu tenho a honra de receber duas convidadas, a minha co-host, Silvia Sarmento. Seja muito bem-vinda, Silvia. Mais uma vez aqui, que honra, hein? Show! E que mesa hoje, hein? Exatamente. E além dela, eu tenho a nossa convidada especial, uma multiempresária, atua em diversos segmentos dentro do empreendedorismo, Ana Paula Silva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Augusto. Bem-vinda aí novamente na Influ Jovem, gravando o podcast com vocês. Então, agradeço muito o convite. E, Augusto, prazer é todo meu de estar aqui. Show! Muito obrigado por ter aceitado o convite e por se propor a entregar um pouco mais da tua história, né, dessa história bonita de empreendedorismo que tu tem, para que a gente possa motivar um pouco mais de empresários que talvez estejam aí numa fase não tão legal, aqueles também que já passaram por muita coisa, mas precisam reviver coisas que as histórias que são individuais de cada um proporcionam, né? Então, uma visão diferente acerca de assuntos parecidos. Então, a gente vai começar esse episódio agradecendo pela estrutura dessa sede maravilhosa que é a sede da Enflo aqui em São José, a Enflo CDL de São José, que nos fornece esse espaço não só para a gravação do podcast como um estúdio, mas também a cada 15 dias para o encontro dos jovens empreendedores. Afinal de contas, é do Núcleo Jovem de Empreendedores de São José que sai esse episódio ou esses episódios do Além do Cartão, um podcast que nasceu dentro dessa iniciativa, além de outros tantos projetos que nós temos em conjunto, né, Silvia? O Geração Empreendedora é um deles, né? Uma metodologia da FACISC que nós colocamos em prática depois de 10 anos ali, que nunca tinha sido colocado em prática. A gente trouxe aqui para São José e enche o nosso coração, a gente participa junto, né? E então poder participar desses projetos é parte de uma comunidade, de um associativismo que nos proporciona isso. Então agradecer a Enflo e CDL por isso, né? Depois eu dou os recados paroquiais falando dos apoiadores, tá? Dos voluntários que tem por trás desse episódio para fazer isso aqui acontecer. Bom, o interesse aqui hoje é falar da nossa convidada, é conhecer um pouco mais dessa multiempresária de vários segmentos, na qual a gente tem uma admiração grande porque ela passou no Conte Sua História, e o Conte Sua História é um quadro de 10 minutos que acontece dentro do Núcleo Jovem, e ela teve uma história tão bem contada, né, com tantas nuances, tantos detalhes, que a gente ficou assim, cara, ela precisa de mais do que 10 minutos, ela precisa de 1 hora, pelo menos, para falar pra gente, no podcast, um pouco mais dos detalhes dessa história maravilhosa aí que ela tem no empreendedorismo. Então, Ana, conta pra gente o que te fez virar empreendedora, se já vem de família, se foi uma coisa que aconteceu por acaso, se tu escolheu estar nesse ponto, o que te determinou ali, qual era o sentimento que te regia naquele momento para tu determinar isso, tua fase de vida, enfim, tudo que envolveu essa tua tomada de decisão, depois da tua chegada aqui na Enflo, enfim, um pouquinho da tua trajetória dentro do empreendedorismo. Conta pra gente. Sim, bacana. Meus pais são pessoas muito simples, são maricultores da região de Palhoça, eles são autônomos, eles foram pioneiros na maricultura aqui na região de Palhoça. Meu pai, quando estava começando a maricultura em Palhoça, ele trabalhava em outro local, então é aquele famoso 2 empregos e transição de carreira, e eu era muito pequena, já admirava essa garra dele, essa desenvoltura dele para também conseguir se dedicar à família, se desenvolver ali, de dar o sustento. E o meu pai, junto com a minha mãe sempre foi do lar, meu irmão, a gente sempre morou no interior, ali em Enseada do Brito. Então, o meu contato que eu tinha com escola, ir para a escola, que também era no bairro, voltar para casa. E eu tinha um amigo que era muito desenvolto. Os pais davam aula na universidade na época, então meu pai era bem simples, assim, de conhecimento, mas sempre muito guerreiro, né? Sempre muito profissional e querendo dar melhor pra gente, mas a gente tinha uma vida bem simples. Mas naquela época eu lembro que a gente sempre estava inventando alguma moda, a moda do empreendedorismo. Montar um clubinho, montar uma liderança na igreja, então ser catequista, ser voluntária de ser coroinha. Então a gente sempre estava nessas áreas do desenvolvimento dessa infância, de se desenvolver ali de empreendedorismo. E teve uma vez que a gente montou uma barraquinha de conchinhas que a gente vendia, e a gente vendia artesanato,
que ali era muitas conchas, né? Então o pessoal trazia muito cursos na escola de artesanato, assim, pro pessoal local. E a gente fez uma barraquinha. Eu lembro que eu comprei um saco de bala e eu coloquei na barraquinha. A barraquinha era uma lona amarela, aquela coisa bem bonita. E eu lembro que eu fiquei na barraquinha esperando alguém vir comprar. Sei que a gente não vendeu nada e eu comi o saco de bala, né? Deixa eu falar que assim, ó, eu já tive aqui um gatilho, porque assim, ó, hoje tem muito da gourmetização dos produtos, né? E a gourmetização passa por um processo de entrega diferente. Sim, uma embalagem lógico. diferente, algo diferente. Aí ela falou assim, ó, eu focava em vender conchinha. Pô, teu pai era maricultor. O que não falta é concha no marisco, né? Aí, pô, fala pro pai, abre o marisco, já vende de uma forma diferente, ensacado, bonitinho, já sem a casca que viabiliza muita coisa, me dá as cascas que eu vou vender. Então, tipo, pô, já tem Sustentabilidade desde sempre. Exatamente. Não, ao invés de vender um produto, vende dois, né? Claro. Eu vendo meus artesanatos e o pai vende o negócio mais valorizado. Sim. Ana, quantos anos tu tinha nesse episódio da barraca? Assim, ó, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Uau. Assim, eu era pequena. E eu lembro que a gente não deu muito certo, aí a gente começou... Lá dá muita fruta de estação, goiaba, laranja, aí tinha até jabuticaba agora, primavera, né? E a gente ia nos vizinhos, pulava os muros, pegava aquelas frutas da estação e montava outros tipos de barraquinha. Uhum. Então a jabuticaba era sucesso, né? Porque não tinha o ano todo, mas a goiaba o pessoal não dava muita bola. Sim. Mas eu lembro que desde sempre a gente sempre achava, eu e principalmente esse amigo, a gente sempre achava um jeito de querer vender alguma coisa, ganhar dinheiro. E eu comecei a pedir para os meus pais, pai, eu quero sair, quero dar uma voltinha. Meu pai dizia, não vai, não tem dinheiro. E eu disse, opa, o problema realmente é dinheiro para eu poder sair. E aí eu procurei fazer alguma outra renda extra. E essa renda extra veio também de uma oportunidade que eu tive de ser babá. Então eu Legal. com, sei lá, uns 12 anos, eu já era babá de 3 crianças. E fiquei por um bom período, assim, fazendo isso. E eu disse, olha, quando eu fizer 16 anos, que é quando pode fazer estágio, é quando eu vou me desenvolver para procurar emprego. E eu escutava a fala do meu pai. Com 9 anos eu comecei a trabalhar. Só que eu dizia, pai, eu não posso trabalhar com 9 anos, não pode mais. Então eu tenho que esperar fazer meus 16 para fazer. E aí eu lembro que eu disse, eu quero começar. Fiz 16 anos, vim em coqueiros de ônibus, eu e meu irmão. E eu lembro que ali no Angelone a gente tinha que fazer um percurso longo, assim. E eu desci do ônibus, eu e meu irmão, fomos fazer a entrevista. E eu lembro que quando a gente estava voltando da entrevista, era para telemarketing, assim, coisa simples. O meu irmão disse, não, tu não vai? Tu não vai? Eu disse, por que eu não vou? Ele, não, tu não vai andar esse trajeto todo perigoso, sozinha? Eu disse, não, eu vou sim. Tem um monte de gente que desce do ônibus junto e eu vou. Então, desde aquela época, tinha alguns empecilhos por causa de eu ser mulher, de estar sozinha, mas eu sempre muito guerreira, não, eu vou sim, eu posso, e aí foi assim, e aí como era telemarketing, assim, vendas, eu não gostava muito, eu nunca batia meta, era meta, sei lá, 7 vendas, eu fazia 5, era abaixo da meta, mas eu fazia uma média, né, porque a empresa passa uma metazinha mais alta, Claro. e naquela época eu me sentia mal por não conseguir entregar aquilo que a empresa pedia. E isso já era uma coisa que me chamou muita atenção depois, eu refletindo na minha história, né? E aí eu disse, não, vou fazer outra coisa. Daí eu fui, a gente diz que é mais longe, né? Porque eu fui para o centro de Florianópolis. Então, Enseada até centro de Florianópolis é uma distância que era 2h30, 3 horas, porque não saía ônibus a todo momento. Só pra ir. Era o Paulo Tour ainda Só na pra ir, época. só pra ir. Só pra ir. Então, eu pegava o ônibus, eu ia, eu passei num concurso, um processo seletivo do Ministério Público para estagiário, e aí eu fui também verificada pelo perfil, lembro que teve isso na época e me chamou muita atenção, que era, a Ana tem mais tendência a ser um perfil para um administrativo, para um analítico, algo mais assim. Então, foi a outra coisa que eu observei muito e que foi muito bacana. Mas com o tempo também ficou muito cansativo, porque eu saía 1 hora e a minha mãe deixava o pratinho pronto na mesa, não tinha micro-ondas, tinha que esquentar na panela. Sim. Você é das antigas. 3 horas da tarde. Era o horário de quanto tempo a almoçar. gente já não fala mais disso, né? É. Tá tão comum o O micro-ondas é muito Pô, tu comum. me Só lembrou no uma parada camping. que aconteceu comigo também. É, assim, claro, pô. a gente viveu Pô, isso, que né? Nossa, né? Ô, lembrança agora do Não, nada. não é só os pais, não. Não é só os Não. pais. Eu tinha um instrumento no trabalho que era a banho-maria.
Era tipo uma marmita. Tu já era chique, Silvia. Não, Um até das antigas, né? Não, isso é bem antigo. Não é chique, não é antigo. Era um dispositivo de plástico, tu ligava na tomada, botava uma aguinha e ali tu colocava uma marmitinha em cima. Caraca. E aí eu lembro que a dificuldade ficou realmente muito real, porque eu estudava às 6 horas do ensino médio. Então começou a ficar difícil. Daí eu disse, eu vou procurar outro, mas eu fiquei lá procurando outro no centro de Palhoça, que era 1 hora aí de deslocamento, bem mais tranquilo, né, naquela época. E consegui. Daí foi onde eu comecei realmente a ir para a parte de liderança. Certo. Que aí eu fui estagiária, fui para atendimento, depois virei supervisora, e nessa época eu já estava fazendo faculdade. Mas eu fui pro lado totalmente criativo. Pô, cara, é complicado. Minha quinta série bate muito forte. Porra, vai começar. Pessoa em Floripa, nível atendente. A mesma pessoa na Palhoça, nível supervisor. Sacanagem, né? Sacanagem. Não, brincadeira, Palhoça, não me cancela, a gente tá do ladinho aqui, né? Já era. Eu acho que faz parte Todas as empresas agora de Palhoça rompendo o contrato. Mas é lógico que faz parte do desenvolvimento, né? Sim, claro. Eu sei que tu passou por um desenvolvimento para chegar na liderança, não foi de uma hora para outra. Sim. Mas eu era obrigado a fazer a piada, não podia perder. Né? Tá perdoado. E nessa época foi muito bacana, porque a liderança surgiu hoje, né? Eu atuo como líder também nas empresas, mas foi uma coisa que me marcou e me marca até hoje. Da fala dela chamando a equipe, dizendo, olha, tem só uma pessoa que tem mais perfil para liderança, e essa pessoa é a Ana. Então, assim, é algo que acrescenta, que inclui na nossa essência para até a gente se desenvolver e falas que são muito importantes e marcantes na nossa vida. Claro. E foi muito bacana, né? E na época eu fui fazer design de interiores, saí, só que quando eu saí para procurar emprego, a empresa viu o meu perfil com muito administrativo, né? Auxiliar administrativo, estágio, liderança de homens, assim, com uma equipe. E eles falaram, não, a gente quer tu na empresa, que é desse segmento do design de interiores, era uma loja de revestimento de alto padrão na época, mas a gente quer você aqui na liderança, quer aqui na logística, no pós-vendas, no administrativo, fazendo rota. Eu disse, tá bom, é o que eu gosto, é o que eu amo. E aí a empresa faliu depois de alguns anos por falta de gestão. E aí foi onde eu disse, não, agora eu realmente vou fazer o que eu nasci para fazer, o que o mundo, o universo está me levando, que é essa parte que eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer cursos, né, gestão de processos gerenciais. Eu entendi, tu vai entrar agora na parte de empreendedorismo? Um pouco, Tá, deixa eu só falar então que eu pulei na entrada. Eu sou obrigado a falar, eu anotei para isso. Ó, empresária multifranqueada da Oral Unique, né? Só para vocês entenderem aonde a gente vai entrar na história agora. Ela é assessoria para clínicas odontológicas, é isso? E além disso, mentora para empreendedoras, certo? Exatamente. Então, pega esse currículo e agora olha o início da história dessa mulher com o empreendedorismo. E assim, guarda um pouquinho o currículo, porque não posso deixar de perguntar sobre a liderança. Exato. Tu disse que quando tu foi promovida em uma das empresas que tu trabalhou, a gestora falou, tem só uma pessoa aqui que tem as características de liderança. E eu acredito que liderança, essas características que tu tem, todo empresário precisa ter. E às vezes a falha da gestão, ela está em não ter essas características. Que características eram essas? Que te fizeram se destacar no meio e ser promovida? Acho que a minha principal característica é querer resolver os problemas, as dificuldades. Enfrentar, né? Enfrentar eles. Porque quando eu estava no atendimento, a gente trabalhava com um órgão público. Então sempre tem um jeitinho maroto de resolver as coisas. Sim. E eu queria resolver do jeito honesto, e eu não tentava evitar de levar problemas para a gerência, para a liderança também, que estava ocupada com outras resoluções, e eu mesmo tentava resolver da melhor forma. E isso também buscando conhecimento, às vezes, em outras áreas para resolver aquele problema. Então, acho que eu sempre estava à frente, comprometida, assumindo compromisso, tentando resolver a dificuldade até ela realmente ser resolvida. E não dar o jeitinho. Exato. Então, acho que essas diferenciações. E a liderança lá que eu fazia eram de homens. Então, eu era uma menina mesmo, sem formação, sem conhecimento. Jovem.
muito jovem. E eu fui para uma liderança de homens a gente está falando de 40, 60, homens que já estavam na empresa há 10 anos, né? Isso há, o quê? 10 anos atrás? 12 anos atrás? 15 anos atrás? Isso aí, uns 10 anos atrás. 10 anos atrás. Lembrando que, né, de 10 anos para cá, muita coisa mudou, né? Culturalmente falando, Nossa, Silvia, me ajuda? nossa. Mas era muito menos, como é que é? Muito menos normal, né, o empoderamento feminino, né? Hoje é extremamente normal. Sim. Essa briga, essa evidenciação da classe feminina em qualquer área que seja, e de fato, há 10 anos atrás não era assim. Então, tu teve também essa quebra de paradigma lá atrás, né, liderando homens assim, numa época... Augusto, eu vou dizer pra ti que eu tive uma equipe muito boa. Show. Muito boa. Legal. Eles me respeitavam muito, porque a gente tem muito essa crença de, às vezes, não ter o respeito do homem. Uhum. E, pelo contrário, eu tive muito respeito dos homens. Show. Muito. Ajuda deles. E outra coisa que o pessoal me falava, porque tinha outras equipes que conversavam comigo quando eu era atendente ou estagiária, e quando eu fui para um papel de liderança, eles falavam assim, Ana, tu não mudou nada, porque a gente viu fulano subindo para uma liderança e ficando um outro patamar até de tratamento com a gente. Uhum. Tu não perdeu a tua essência, tu continua a mesma Ana. Claro, com certeza eu vou continuar a mesma Ana. E isso eu noto muito nesse meio, né? A Silvia também deve verificar isso, né? Muito nas empresas, que a gente vê também esse nível de hierarquia, esse egoísmo. Soberbo, um soberbo, né? Então, assim, a gente precisa mais humildade, continuar, né? Claro que a gente tem que ter uma postura, né? Tem que ter, mas a gente não pode ser snob, né, por causa de um cargo. Sim. Então, acho que era muito bacana, mas foi muito legal e eu vejo, assim, com pouco conhecimento, eu consegui fazer um ótimo trabalho, mas uma responsabilidade muito grande e que eu vejo, assim, que, nossa, que confiança que a pessoa teve em mim, assim. Ou que visão, né? Ou que visão, né? E nessa fase em específico aí da tua primeira passagem pela liderança, quais foram os principais desafios que tu enfrentou e que tu acredita que todo empresário ainda enfrenta esses desafios e como que tu lidou com esses desafios para ter sucesso? Sim. Hoje a gente fala muito sobre reunião one-on-one, né? Sim. Reuniões mensais, estratégias. Não tinha isso, né? Eu só resolvi o problema naquela época quando existia o problema. Então, eu amo resolver problemas. Mas se eu puder... né? Evitar eles vai ser ótimo, né? Então, acho que um dos piores erros foi naquela época não ter conhecimento para desenvolver esse time, né? Legal. Para que eu conseguisse realmente lapidar eles e extrair o melhor deles. Melhorar o processo, inclusive, né? Porque Sim. A gente evita muito erro melhorando o processo, olhando o que foi errado e aí corrigindo aquele erro, mapeando para que não aconteça novamente, né? Com certeza. E assim, ó, como uma característica forte tua é resolver problema, isso daqui a um pouco os empresários também vão se identificar. Quem é mais resoluto, quem gosta de resolver problema, às vezes deixa o problema acontecer para poder usar essa habilidade. Então planeja pouco, se organiza pouco. Belo ponto. Planeja pouco, se organiza pouco. Por quê? Gosta tanto de resolver problema e não antecipa o acontecimento daquele problema. E vira uma corrida do rato, né? Que daí tu fica sempre esperando o problema acontecer pra tu ser o super-herói. Total, porque gera uma adrenalina. Exato. Gera todo um senso ali de resolução. Eu nunca tinha parado pra pensar por essa ótica, tá? Tem. E inconscientemente, acredito eu, né? Que inconscientemente a pessoa deixa o negócio acontecer. Pô, olha, que ótica interessante, tá? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Obrigado por essa visão. Muito da nossa procrastinação, ela vem... Se for ver, muitos procrastinadores são excelentes resolvedores de problema. Excelentes. Deixa aí é onde tu usa a tua criatividade, aí onde tu usa a tua desenvoltura, tua capacidade de síntese, análise, enfim. Sim, exatamente, Silvia. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi muito ao percurso. E principalmente, entrando agora um pouco, quando eu cheguei na Uraúni, que eu virei CLT, quando a empresa faliu, daí eu fui me desenvolver realmente para esse lado, né, de gestão. Claro. E aí eu fui para uma entrevista, até tem um episódio muito engraçado, que é raro acontecer isso nas minhas contratações, pelo menos. Eu nunca vi nada parecido. E que eu também olho com um olhar
né, aquele olhar assim de que bonito, Ana, tu foi diferente de tudo que tu viu de todas as tuas contratações. Quando eu saí lá da questão da loja, né, a empresa faliu, eu fiquei um tempo em casa. E eu acabei luxando o meu tornozelo. E eu tive que colocar uma bota, né, ficou engessada. E eu lembro que eu tava fazendo os cursos em casa, então eu aproveitei aquele tempo que eu não tinha tempo para estudar, notebook, curso online, e era isso. Eu tava me aperfeiçoando, aproveitando aquele momento, né, a oportunidade. E eu fui chamado para uma entrevista que era essa da Oral Unique no centro de Florianópolis. E eu lembro que ele disse, vem tal horário para entrevista. Daí mandei uma mensagem pro meu marido, né, que até hoje o Jardel está comigo, é o meu principal pilar ali dentro de casa, né, meu esposo. E ele disse, ele estava em Campeche, a gente morava na Palhoça, eu disse, não, eu vou em casa, vou te pegar e vou te levar na entrevista, como é que tu vai com a perna assim, tu não tem nem muleta? Eu disse, não, deixa, eu vou de Uber, pode deixar que eu vou. Ele, não, vou em casa te buscar. E aí eu coloquei uma saia, assim, né, porque era a única coisa que dava para vestir, uma camisa, me arrumei para a entrevista, ele me pegou. Quando chegamos lá, desci na frente da porta, olhei uma escadaria. Daí o Jardel bem assim, senta no banquinho, ele me botou no banquinho da rua e disse assim, eu só vou estacionar o carro e já volto. Quando ele me pegou, a gente foi subir, eu disse, daí ele olhou pra mim, me pegou no colo e me carregou até lá em cima. E aí quando a gente chegou na recepção, veio o meu sócio, que na época era o meu chefe, né, veio me entrevistar, daí ele disse, tem mais um lance de escada. E aí o Jardel me pegou no colo novamente. O Jardel me pegou no colo novamente, ainda bem que eu tava um pouquinho mais magro. E aí o Jardel me botou lá e sentou no degrauzinho da escada para quando terminasse a entrevista me tirasse do lugar e trouxesse. E assim, é uma visão que me espantaria para quem fosse contratável, uma menina que não negou em nenhum momento de dizer, olha, eu tô com uma perna quebrada, não tem como ir. Não, fui, e ele ficou assim, deslumbrado comigo. Claro, a contratação deu certo, né, essa oportunidade, talvez se eu negasse, talvez a oportunidade não existiria, não teria essa outra. Uhum. E tinha uma outra vaga de emprego na época, que era, no mesmo tempo, era próximo de casa, 10 minutos. Mas eu olhei, fiz uma ótica de, poxa, eu vou ganhar mais nessa empresa, mas aquela lá vai me trazer mais experiências. Uhum. Eu vou ganhar um pouco menos, vou fazer deslocamento, mas eu acho que vai ser potencializador para a carreira. Muito mais potencializador para a carreira do que a outra. Assim eu fiz. Fui para a Oral Unique. E quando eu cheguei lá, eu entrei em final do ano de 2020 e veio a pandemia logo em seguida. E, nossa, era uma ótica totalmente diferente do que eu já tinha passado. E foi bem difícil, né, se readaptar a esse momento que nós estávamos vivendo. Mas foi muito interessante porque para a odontologia o pessoal precisava desse tempo em casa para fazer recuperação de cirurgia, usar máscara, então não tinha como se justificar, não era necessário. Poderia estar usando máscara sem se justificar, fazer tempo de repouso e foi muito bom para a odontologia. E aí foi onde a gente fazendo a diferença na vida das pessoas, porque quando eu falo assim, a gente vende um produto, a gente vende um serviço, mas quando tu vende dente, eu não tinha a noção que a odontologia tornava a vida das pessoas diferente da ótica que uma blusa gera, sabe? Porque não é só a estética, né? É a função de mastigar. Né? Tem gente que não come uma maçã, não come uma carne, raspa a maçã para poder comer, amassa os alimentos. Então, assim, a gente está falando realmente de algo muito grandioso, né? Uhum. E quando tu recebe essa pessoa, ela tem um semblante muito triste, ela tem autoestima baixa, ela não se arruma, ela não sai com a família. Então, eu comecei a ver o pós disso, o quanto a gente fazia significado na vida das pessoas. Então, eu lembro que eu via muitos pacientes, a gente era de 2 pavimentos, a clínica, vias descendo, e eu olhava a pessoa sorrindo, querendo mostrando sorriso. Nossa, aquilo ali me engrandecia. Tinha problemas, como qualquer empresa tem problemas, mas aquilo renovava. Eu dizia, nossa, eu quero ter uma clínica dessa para mim.
E aí começou a vir um sonho, com uns números, claro, muito bonitos naquela época, que me chamaram a atenção. Até teve uma reunião da franquia que a gente tem anualmente para mostrar números da rede, e me encantou. Daí eu disse, eu quero ter uma clínica. E cogitei em ir para Rondonópolis, Mato Grosso, sair daqui da região. Meu Deus. Eu ia me arrepender, com certeza. Pouco calor, né? Pouco calorzinho. E o Jardel... Claro, amor, vamos! Então eu tinha um apoio muito grandioso dentro de casa, que vestia a camisa junto, que me apoiava nas minhas decisões, né? Então, em nenhum momento ele cogitou de não vender a casa, vender o carro e ir embora. Então, a gente acabou pensando nisso. E aí, claro, fui conversar com meu sócio, dizer da minha loucura de comprar uma. Ele disse, não, tu não vai. Tá. Tu vai ficar conosco e vamos montar uma clínica lá nos Ingleses. E tu vai para lá conosco, fica como sócia e gestora da unidade. Eu disse, claro, com certeza, perto da família, ainda aqui na região de Florianópolis, vai ser ótimo para mim. Perto da família, em Cielo de Brito, norte da ilha. Gente, mas perto de Mato Grosso. Mais perto de Rondonópolis. Gente, eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Porra, inglês. Essa câmera aqui que eu falo. É a nossa. É. Rodrigo Hilbert. Te cuida com o Jardel. Mas assim, pera. Fala aqui de novo pra ele ouvir. Rodrigo Hilbert, te cuida com o Jardel. Carrega no colo. Vai pra Rondonópolis. Vende tudo. Quem é Rodrigo Hilbert perto do Jardel, gente? O Jardel foi o maior apoiador. E naquela época, quando a gente foi pros ingleses, daí entrou muito do que eu... vi de erros nas anteriores empresas e o que eu não vou aplicar e vou mudar o processo e vou fazer do jeito correto, porque o que acontece? Quando tu tem uma empresa, muitas vezes aquele processo dá certo naquele momento, mas daqui 2 anos tu vai ter um reflexo daquilo que não foi legal. E foi as experiências que eu tive. Legal. Entendeu? Então, assim, dava muito certo há 5 anos atrás, mas naquela época a gente estava colhendo frutos bem ruins. E que eles achavam que estava tudo legal. Porque há 5 anos atrás estava dando certo. Exatamente. Então eu disse, não, aqui nos ingleses a gente vai fazer processos diferentes. E tem outra questão, que era um bairro, né? Por mais que os ingleses tenham 90 mil habitantes, é uma cidade, que é uma cidade praticamente. É uma cidade de Floripa. Mas é um bairro. Se a gente diz queima ponto, né? Se a gente queima o ponto, se a gente faz algo errado, a gente não tem como pegar o paciente do centro de Florianópolis para ir até os ingleses. Então, eu tinha um compromisso com a região de fazer dar certo, de entregar o melhor para eles na odontologia. Legal pensar nessa regionalidade, só para o pessoal que talvez não conheça a ilha aqui entender, né? Florianópolis é uma ilha, ingleses fica no norte da ilha, e para acessar os ingleses, ou tu vai pelo Rio Vermelho, Barra da Lagoa ali e tudo mais, é isso, né? Ou, que é o leste da ilha, ou tu vai pela via ali, pela C401, e acessa, só que daí tem um morro dos ingleses. Então, assim, ingleses fica virado pro mar, lógico, mas antes de acessá-lo tem um morro que meio que impede na Vargem Pequena, Vargem Grande, sei lá como é o nome daquele bairro ali antes. Então, cara, é gigante, tem morador pra caramba, tem. É muito grande, realmente é uma cidadezinha dentro de Florianópolis, que já é pequena. Mas é mega regionalizado no sentido de conhecimento do público sobre os serviços. Isso, bairrista, é um negócio bem... Super. Aí, pô, que visão massa, tu já chegou lá pensando assim, não, peraí, se eu erro aqui, não dá pra corrigir, amigão. É um bairro muito grande pra se errar. Exato. É muita região. E quando tu trouxe ali a questão de corrigir os erros que tu viu na mesma empresa até que tu fazia parte, é interessante porque tu focou no impacto desses processos. E quando a gente fala que 5 anos dava certo e agora não dá mais certo, é que, gente, tem uma questão dentro da gestão empresarial, é que as coisas demoram a aparecer que foram feitas errado. Verdade. Não é tão imediato assim para que a gente perceba que aquele processo que está sendo seguido há muitos anos, ele não vai dar errado da noite para o dia. Vai levar alguns anos, alguns ciclos para aquele processo ser modificado. E esse time, acredito que é o que tu pegou lá no início da unidade. Eu vou dar um exemplo básico, tá? Promoção. Fiz uma promoção, baixei o preço do meu produto para poder vender mais. Eu errei na hora de precificar. Quando eu baixei o preço do produto para fazer essa promoção, eu acabei deixando com uma margem de R$1 negativa. Cada produto que eu vendo, ou cada pizza, sei lá, que eu vendo, me gera R$1 de prejuízo.
Se eu acho que eu tô ciente, aliás, se eu acho que eu não tô ciente disso, né? Se eu não tô ciente disso, beleza, vai passar batido, mas a consequência vai ser justamente isso. Toda vez eu vou lançar essa promoção, quando eu quiser esquentar a venda, toda vez eu vou botar o mesmo preço, sem contar que o custo ao longo do tempo vai oscilando e vai aumentando, né? Então, aí não é mais só R$1, é 2. Aí tu vai continuando praticando aquilo, achando que tá arrasando porque tá vendendo mais, quando na verdade cada venda que sai te dá R$1 de prejuízo. E tu tá tendo que financiar aquilo, ou seja, pagar para trabalhar, literalmente, né? Então, isso é a consequência de que a Silvia estava falando. É um errinho que não aparece agora, mas soma R$1 de uma venda, soma, sei lá, 200 pedidos numa noite, R$200 de prejuízo. Entende? E aí depois tu faz outra noite dessa, depois, se tu faz 5 noites dessa no mês, dá R$1.000 prejuízo. E pegando bem específico, assim, o que tu identificou nas tuas outras experiências e também na mesma empresa do segmento de problemas e que tu fez diferente na tua unidade? Gestão de pessoas é o que eu mais trabalho hoje, né? E eu vejo muito empreendedor reclamando, que a mão de obra é difícil, que o meu colaborador me dá muito trabalho, que eu não consigo, que ele sempre está reclamando. E eu sempre falo, o combinado não sai caro. Porém, o combinado tem que ser documentado. Então, uma das principais... Virada de chave. Exatamente. Parece que é uma coisa, né? Eu até citei um livro. Muita verbalização, né? Sabe que agora me lembrou uma coisa, quando... agora eu fui longe. Não, pera aí que agora eu fui longe. Agora eu fui lá... Década de 50... Não. No mimeógrafo. Né? Eu dava aula de uma disciplina que toda vez, quando a faculdade me entregava a grade, eu era professora universitária, toda vez que a universidade me entregava a grade e eu sabia que eu ia dar aula de TGA. O que é TGA? Teoria Geral da Administração. Gente, eu tinha pavor de dar aquela aula, porque era muita teoria. Até o momento que eu comecei a torná-la prática. E tem um dos precursores da administração que ele se chama Max Weber. E o Max Weber é o pai da burocracia. Só que o senso comum... né, o imaginário coletivo comum das pessoas enxerga a burocracia como algo ruim. E o que a Ana está trazendo agora é que combinado não custa caro, mas eu preciso burocratizar o combinado. O que é burocracia pela essência de Max Weber? Explica pra gente, por gentileza, como é que foi essa questão. A burocracia é o formalizar os acordos. É isso. Não é papelada. Não, mas é simplesmente documentar, né? Sim. Mas explica pra gente como é que tu fez daí. Então, toda a contratação que eu fazia, eu tinha que falar, olha, tu tem que estar a tal horário, a gente tem ações durante o ano. Então, assim, às vezes tinha uma ação promocional que a gente fazia da franquia que precisava estar em um horário diferente dos demais dias. E a gente pagava hora extra e tudo mais. Mas eu precisava combinar isso, porque senão ela ia falar, Ana, eu tenho uma festa para ir nesse dia, e não tinha como ela ir numa festa naquele dia, eu precisava do meu time por inteiro. Inclusive, na franquia nós temos 300 da rede de Oral Unique, e plantão, eu sempre realmente fazia um planejamento anual, e isso fez reflexo, a gente sempre estava entre as 20 melhores unidades da rede no plantão de faturamento, de organização. Então, assim, realmente aquilo tinha reflexo, claro, com direto com o resultado. Com o resultado. Esses processos, então, eu documentava como que era a contratação, salário, comissões, bonificações, horários diferentes, coisas que na época eu observava que os funcionários ficavam descontentes em hora de pagar, por exemplo, bonificação, vamos dizer assim. E não foi assim que nós combinamos. Foi daquele jeito. Mas o funcionário, o colaborador, fazia desentendido. Faz desentendido. Exatamente. Às vezes até esquece, né? Porque às vezes eu falo aqui pra ti, algumas coisas vai te marcar e tu vai levar e vai lembrar que a gente falou no podcast. Muita coisa a gente falou e tu não vai lembrar. E aí isso é uma coisa básica, realmente acontece com frequência. A gente não consegue guardar tudo que aconteceu com a gente no dia. Principalmente numa reunião, tu tá ansioso, tá nervoso, tu foi contratado agora, tá cheio de informação nova pra passar, tu vai passar pra ele, eu tenho certeza. Se o teu processo for pelo menos aqui assim, o que eu tenho que passar pra ele, faz um checklist e passa tudo na reunião, beleza. Agora, se isso não está num documento, no qual tu dá uma via pra ele, tu não faz com que ele assine, e toda vez que tu precisar recorrer a uma orientação, tu lembra que a gente combinou isso aqui? Exatamente. Tá aqui, ó, tu assinou pra mim. Então, teoricamente, a gente passou o olho aqui, tu leu.
né? A gente tem uma máxima dentro dos projetos e tudo mais, que é o seguinte, é a saga do sim dos 90 dias. Nos primeiros 90 dias, que é o contrato de experiência, é sim para tudo. Tudo é sim. Tudo é sim. A pressão, aquela pressão de ser avaliado e ser aceito e aprovado pela empresa. Sim. Então, depois começa as dúvidas. Sim. E aí eu comecei a ser até referência para os meus sócios, assim, de outras unidades. A gente compartilhava esse documento, um dos exemplos, né? Porque eles começaram a usar, fazer a prática dele em outras unidades e começou a diminuir esse problema, né? Outra questão que a gente fazia muito é recebimento de dinheiro na unidade, né? Então, o que é a questão? O que eu viabilizo ali para as meninas? O tempo. Então, quando elas tinham que fazer alguma troca de moeda em dinheiro, era só para o paciente vir, conversar, até elas recepcionar, estava tirando elas, por exemplo, de uma venda. Que era tão importante para a empresa. Ah, Ana, mas é 5 minutos. Sim, mas 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, vezes 30, vezes 1 ano, vezes 2 anos. Então, assim, eu sempre trabalho muito essa visão futurista, esse planejamento, essa gestão de tempo das pessoas, dos colaboradores, né? Então, é algo que eu gosto de fazer. Eu dizer, não, esse processo vai ter um reflexo que não vai ser o ideal. Então, assim, eu tento fazer a rotina, né? Todo esse passo a passo, principalmente da questão dos colaboradores, para justamente otimizar tempo e faturar mais, vamos dizer assim, né? Boa. Então, de uma fatia da tua história, eu vou voltar até um pouquinho aqui, tá? Mas depois a gente continua essa tua seara empreendedora. Tem uma parte que é bem parecida com a minha história. Tu tinhas 2 opções de emprego, uma delas era perto de casa e tu ia ganhar mais. Só que não tinha, talvez, a perspectiva de crescimento que tu enxergou na outra oportunidade. A qual tu precisou usar o teu esposo para te levar para cima, o Jardel, né? Usar o Jardel para te levar para cima, para fazer, porque né? choras, Weber. E aí tu acabou optando sim por essa que era mais dificultosa, por essa que teve todo esse transtorno para chegar até lá, fazer uma entrevista e tal. E hoje tu és a empresária que tu és. Em algum momento na minha vida eu tive que optar, né? Eu estava num escritório de contabilidade, não tinha tanta perspectiva de crescimento lá, mas era um salário de um CLT, ainda não formado, então, né? Tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar carro, então tinha os custos. E dependia daquilo. Só que surgiu a oportunidade de ter um estágio na Eletrosul. A Eletrosul ainda não tinha passado por essa situação de privatização e tudo mais. E pensei, né, cara, se eu saio da faculdade com 2 anos de estágio na Eletrosul, meu currículo foi lá em cima, mesmo que lá eu saiba que depois do estágio eu não vou ser efetivado, porque não tem essa possibilidade, eu tenho a possibilidade de colocar esse nome no meu currículo por algum tempo e ser uma referência muito forte, né? Vai enriquecer meu currículo. Eu diminuí em 75% meu salário. Era um salário de estágio muito bosta, assim, muito horrível. Sem contar que era muito mais longe de casa. Um eu ia de bicicleta ou a pé, o outro era obrigado a ir de carro ou de ônibus. Então o deslocamento era muito maior. Lógico, era menos tempo, era metade do tempo. Só que, e como é que faz com a parte financeira? E aí nessa época eu tive que me virar. Então eu tinha 4 turnos, né? Era de manhã eu ia pro estágio, à tarde era o meu sono, à noite faculdade, madrugada trabalhando como garçom. Então aí saía do garçom, já nem dormia, ia pro estágio, dormia, faculdade, garçom. Então foi por muito tempo para poder, de fato, complementar a renda, mas ter a Eletrosul no meu currículo, entende? Sim. Então foi uma tomada de decisão que eu enxerguei assim, bem próxima, porque tu tinhas 2 opções, é a pílula azul e a pílula vermelha do Matrix, né? E aí tu acabou escolhendo a que realmente no curto prazo não faria sentido, tu descartou, e a que no longo prazo fazia sentido, tu acabou optando, né? Sim. Show de bola. Era só um adendo que eu queria dar na tua história, claro, e vincular um pouquinho com a minha história, porque tem muita gente que passa por isso, né? Um ponto de inflexão, muitas vezes não é a melhor opção a curto prazo, mas a longo prazo sim, sempre é, e a tomada de decisão só vai se justificar lá na frente, né? Uma visão tua interna. Muitas vezes as pessoas que estão ao redor não entendem, né? E aí, talvez um recado para quem se sinta ali nesse momento agora meio que contra a parede, meu Deus, o social vai me julgar por eu fazer isso ou por não fazer isso. E eu preciso tomar uma atitude. Mas eu acho que aqui é o caminho certo. Vai pelo teu coração, né?
Vai por onde tá. E para isso, né, Augusto e Ana, a gente precisa ter perspectiva. Para conseguir escolher se vai pelo coração, você vai por onde você vai caminhar, precisa de perspectiva. E agora que você já movimentou aí mais a memória da Ana, eu vou voltar bem lá atrás. Você disse que bem lá atrás você tinha um motivador para a venda, para as banquinhas, para a fruta, para as conchinhas. O que a Ana queria fazer e a família não tinha dinheiro para que a Ana fizesse? Quais eram essas saídas? Porque já que é além do cartão, claro, a gente vai sair do profissional aqui e pegar o motivador, porque aí veio todo o espírito empreendedor. Exato. Ó, eu quero fazer isso, mas a minha família não tem condições. O que a Ana gostava de fazer, além de vender? Vai me fazer chorar. Ai, meu Deus. Esse amigo, ele sempre ia no shopping. E aqui, a gente é normal ir no shopping hoje em dia, né? Mas naquela época, assim, era... Só tinha o Beira-Mar e o Itaguaçu. Exatamente, só tinha esses dois. E eu lembro que ele falava assim, Ana, pede R$20 pros teus pais, dá pra gente ir no cinema, comprar pipoca, refri e ainda fazer um lanchinho. Pô, tempo bom, hein? Rendia o dinheiro, né? E eu lembro que meu pai negava mesmo, né, para essas saidinhas. E eu sempre tive muita essa... Infelizmente, né, essa crença do pobre rico dentro de casa. Eles são ricos, a gente é pobre. Então, eu sempre tive esse negócio, ai, meu Deus, eu não posso ir então porque eu sou pobre. Mas eu também não queria acreditar nisso, sabe? Algo me dizia que eu precisava fazer algo para fazer algo diferente mesmo de conseguir dinheiro. Eu lembro que meu irmão, quando começou a trabalhar, meu irmão tem 7 anos de diferença, e ele começou a trabalhar no shopping. Mais velho ou mais novo? Ele é mais velho, 7 anos mais velho. E ele começou a trabalhar no shopping. E eu não sei se ele sabe dessa história, se ele escutou, eu nunca perguntei isso pra ele, talvez seja até uma oportunidade para uma conversa. Eu lembro que ele disse assim, pai, vamos no shopping Beira-Mar? E aí eu lembro que meu pai disse, vamos pegar um domingo então e pega o ônibus, né? Porque meu pai não dirige, ninguém passa ponte, quem mora em Seada não passa ponte pra Florianópolis, deixa o carro estacionado em antes... E atravessa a ponte de ônibus, tem uma limitação enorme. Não é só meu pai, moradores da região ali. Olha que coisa! Por causa do movimento. Nem muito fazia movimentado. ideia. Inclusive, eu fui trabalhar nos ingleses, dirijo, vou e volto. E isso é o máximo para os meus pais. Pegava o ônibus, descia ali na Beira-Mar de São José, né? Andava o Cobrasol para ir até o Itaguaçu. Então, a gente também fazia isso jovem, né? Mas com dinheirinho no bolso, dava para fazer o que queria, né? Chegava no Itaguaçu suado. Não precisava... chegava, pegava com certeza. O calçadão, todo, mas a gente ia no shopping. Mas ia no shopping. Então, assim, eu precisava realmente... Vinha isso, né? Eu preciso fazer dinheiro. Era sempre essa imagem para fazer as coisinhas que eu queria, né? E quando eu comecei a trabalhar, minha mãe sempre dizia, olha, tuas coisinhas, né, íntimas, tua roupa, teus pertences, tu que vai comprar, teu shampoo, teu condicionador. Legal. Minha mãe nunca foi muito feminina, né? Então eu comecei a aprender também o que é esse olhar um pouco mais pra ser feminina, né? Comprar maquiagem, comprar essas coisinhas assim. E foi gostoso, foi uma desenvoltura que eu fui tendo por causa que eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, né? Eu tive um contato recente. É massa, agora né? Massa. Eu tive contato recente agora com o Theo Orozco, e ele adotou uma criança de Serra Leoa, e ele falou que, na casa onde a criança vivia era um cuidador para 80 crianças, então assim, não tinha como dar tanta atenção para a criança, e naturalmente as crianças acabam desenvolvendo habilidades e se desenvolvem muito mais rápido, né? E aí ele falou que, cara, quando a criança chegou, fazia tudo sozinho, escovava o dente, pegava comida, fazia não sei o queijo, abria pote, abria... E o latino aqui, nós aqui da América do Sul, somos muito calientes, né? Somos muito... É assistencialista mesmo. Exatamente. E aí começaram a fazer algumas coisas para a criança. O que não tinha de mimo, de birrinha, começou a acontecer. Então, tu vê como o ambiente contagia, né? Onde ele tinha que se virar, ele se virava. E onde ele viu que podia se apoiar, se apoiava, né? E aí tu falasse um negócio muito bacana. Do modelo mental, né, que não é a título de julgamento, é só constatação, né, de como tu tinha na tua família, né, como tu teve que aprender a ser feminina pelas tuas habilidades ou pelas tuas percepções com relação a outras referências e não necessariamente a tua mãe, Exato. né, como tu lidar com dinheiro, sendo que tu tinha como um exemplo
o maior, o teu pai, e que não tinha também talvez tanta habilidade ou que não tinha uma visão de desfrute daquilo que ele tanto trabalhava para acontecer. E aí eu acredito que isso tem a ver com o teu currículo que eu falei aqui, que a gente não conseguiu nem encaminhar ainda nesse currículo, mas da mentoria para empreendedoras. Creio que tenha bastante desses assuntos e que seja relevante esse teu ponto de vista acerca do que tu viveu todos esses assuntos. E aí, para a gente entender também esse teu lado mentora, né, de empreendedorismo aqui, de empreendedoras. Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua versão aí, e desde quando tu desenvolve ela, e como que está funcionando, como é que as pessoas podem acessar esse teu produto. Sim. A história de vida não é nem metade. Só voltando um pouquinho ali na questão do meu pai, né? Meu pai é muito organizado com finanças. Naquela época, quando eu era estagiária, eu tinha um caderninho que eu botava porcentagens, quanto que eu tinha que guardar, quanto que eu poderia gastar e quantos que eu tinha para emergência. Meu pai sempre foi muito organizado com finanças, mas ele era muito econômico e não fazia o desfrute, como tu falou, né? Então, assim, meu pai, ele tem bastante bens, vamos dizer assim, guardadinho, tudo bem certinho, sempre porque ele foi autônomo. Então, o principal medo dele era não ter comida, alimento, casa, né? Esse acesso ao conhecimento para os filhos. Então, ele tinha que se preparar. Depois, ele não estava mais CLT, ele dependia só dele, a renda de casa, e fez todo sentido depois, né, de grande, adulta, que a gente tem essa percepção, né? Então, por que ele não esbanjava? Ele não esbanjava porque ele não sabia o dia de amanhã pra gente, né? Então, esse conhecimento de finanças é muito bacana, porque, querendo ou não, hoje a gente é muito do imediatismo, a gente quer uma viagem, a gente já compra, a gente parcela, a gente já faz. E eles não, eles sempre compraram o carro à vista, as casas não têm financiamento, tudo que eles querem eles comprar à vista, não tem esse negócio de parcelar, eles são assim, é poupança, eles não investem, porque eles têm medo de alguém roubar. Então é assim, é o jeito deles. Que eles lembram de 1992. Meu pai sempre fala, do congelamento. Banco, se for bom, eles não vinham aqui, eles vão direto lá, vamos investir hoje. Mas não, senão eles não iam vir aqui pedir pra mim se não fosse bom pra eles. Exatamente. Eu disse, faz sentido, né? Banco é que nem te oferece guarda-chuva em dia de sol, né? Sim. Tu tá bem, não, ele tem um benzinho lá, vamos oferecer dinheiro. E aí, o que aconteceu muito, tá? Eu tive muitas falas machistas na família, assim. Então, meu irmão era o preferido. Eu quero ir no centro de Palhoça. Não, tu não vai, tu fica em casa. O Ricardo vai comigo, que é o meu irmão. Então, eu tive várias falas muito, assim, na infância, que também fizeram crescer e perceber que não era aquele mundo que a mulher não pode fazer, a mulher pode sim fazer. E eu acho que eu tinha que comprovar isso de algum modo também pro meu pai, dizer, não, a gente pode sim. E eu sou muito parecida com ele, tá? Acabei sendo muito parecida com ele, porque ele é esse gênio muito forte, muito trabalhador, muito dedicado, tudo que ele faz com muito amor, né, e dedicação. E eu conheci o meu marido com 16 anos, então o Jardel foi uma pessoa muito importante. E ele teve vidas totalmente diferentes. Eu sempre tive muito quero um pão, tá na mesa, vamos tomar café. Agora meu marido tem 12 irmãos. E eu só tenho um. Então, quer pão, alguém tem que trabalhar para ir lá comprar o pão. Então, eles tiveram pouca fartura de alimentação, de dormir todo mundo junto. A provisão era bem contadinha. O carinho, o afeto é lindíssimo. É uma família totalmente diferente da minha. O Jardel ensinou meu pai que tinha que tirar o prato da mesa. O Jardel entrou na minha vida assim, porque minha mãe tirava o prato do meu pai da mesa, minha mãe botava a roupa pro meu irmão e pro meu pai tomar banho. E o Jardel veio com uma cultura, claro, 12 irmãos vão ter que se virar, né? E aí o Jardel, muito educado, sempre tirava o prato da mesa. E meu pai começou a ter esse reflexo desse outro homem na minha casa. Então, hoje a gente fala te amo, naquela época a gente não falava. Legal. Então, a gente teve o Jardel foi inserido na minha vida, não só no meu pessoal, mas na minha família. Então, foi muito bacana. E esse apoio dele, porque o meu pai sempre era muito crítico comigo. E ele me fez essa mulher de ter que ganhar dinheiro, ter que fazer as coisas. Agora, o Jardel sempre me deu muito apoio emocional. E sempre dizendo, tu é uma mulher forte, tu consegue, tu pode. Então, eu não posso dizer que eu sou eu sem o Jardel, sabe? Então, a gente tá 14 anos junto, né? Então, estamos pensando em filhos agora, já que as empresas estão estruturadas, né? Porque a gente teve esse lado também de pensar muito nisso, que era muito as empresas. E montando as empresas,
E vendo muito esse lado crítico, às vezes de querer diminuir a mulher, sim, nós podemos, né? Então, com todas essas bagagens que eu trouxe da Urauni, que é uma empresa referência no mercado, mais de 300 unidades, né? Tem grandes nomes lá dentro pensando em processos e cultura, gestão. Então, assim, eles são... eu amo a empresa que eu escolhi para realmente traçar minha trajetória. E eu aprendi muito com eles, aprendi muito com vocês no associativismo, aprendi muito em curso, lideranças. Então a gente vai aprendendo. E para que ficar só com isso comigo, né? É egoísta da minha parte. E aí foi onde eu surgiu de ser mentora de empreendedoras. Legal. De ajudar nessa parte de vendas, de marketing. Porque a Urauni, ela é muito referência em marketing. A gente gasta muito em tráfego pago. O nosso principal paciente que chega é através de leads, né? Esses contatos, trabalhar que às vezes o problema não tá na captação do tráfego pago, às vezes tá lá na pessoa que não é bem treinada, que não sabe. Legal. Então, assim, esse olhar eu tive porque eu tava ali na gestão como dona e gestora. Então, eu tava fazendo os dois papéis ali dentro e que eu enxergo diferente de, às vezes, sócios investidores que não estão ali junto treinando o time. Então, eu tive essa perspectiva e eu disse assim, cara, não posso ficar só com esse conhecimento para mim. Eu tenho que ajudar outras mulheres, né? E hoje, né, eu faço as mentorias, então tenho estúdios de beleza, mais áreas da saúde, mas também outros nichos, né? Então, que a gente que quer expandir e que precisa de organização, planejamento. Toda empresa precisa disso. Às vezes tu quer reinventar a roda, mas a roda ela já tá ali e a gente precisa fazer ela andar. O básico bem feito, né? Exatamente. O básico bem feito, é isso que eu ensino, porque às vezes a gente quer complementar. E o que aconteceu? Eu noto muito isso, a gente se exige muito a ter muita coisa nova. A gente é assim, a gente está no meio, na ambiência, a gente quer sempre coisas novas, facilidade, o mundo digital, tecnologia, robotizar tudo, né, otimizar tempo, só que a gente às vezes esquece do básico mesmo, do arroz com feijão. E foi onde realmente eu vejo isso, muita informação, internet, então é onde a gente precisa estar fazendo esse conhecimento e através do meu conhecimento passar isso para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. Show, é fazer a roda girar, né? A roda d'água, né? É isso aí. E, Ana, pensando aí hoje nas tuas mentoradas, agora saindo um pouquinho da oral e pensando na mentoria, qual história que tu escutou, porque a gente, antes até de entrar no podcast, a gente estava falando sobre as histórias. Que história, assim, tu recebeu de uma mentorada e que tu entendeu? Porque pegando o gancho da tua história lá atrás, tu sempre foi muito preocupada em impacto. Né? Quando você falou da Urauni, você disse, não, é muito mais do que dente. Tem um impacto muito grande. E pensando no pilar mentora, qual o impacto do teu trabalho e que histórias que tu já conseguiu transformar? Porque acredito que esse é um dos pilares também da tua entrega. Exatamente. Silvia, o que eu acho que é um dos pilares principais é a essência de cada empresa. E transmitir isso para as pessoas que tu vai atender como serviço ou vender um produto e também para as pessoas que trabalham ali. Então, tu tem que criar essa conexão. Eu vim da assessoria agora de uma clínica, agora há pouco, e eu estava falando justamente sobre isso. A gente é várias empresas iguais, às vezes é a mesma coisa, mas o que vai conectar? Às vezes é uma história por trás daquele cliente que tu vai anotar e tu vai lembrar daqui uns 2, 3 dias ou num próximo atendimento que a pessoa vai dizer, nossa, ela lembra disso. Então, tu tem que atentar a esses detalhes, né? Então, assim, principalmente para a venda, eu vejo que a venda, ela é muito com isso, essa conexão com a pessoa. Então, o principal das minhas mentoradas é criar essa conexão, essa essência e, claro, fazer o que tem que ser feito. Aquele, né, o burocrático que a gente tem que fazer processo, seguir, organizar, mas também transmitir essa essência para as pessoas. Perfeito. Legal. Quando
quando tu traz o básico bem feito, agora fazendo um gancho do gestão empresarial. Na prática, a gente tem um projeto que começou em julho, já está convidado agora para a próxima edição, e ele é justamente para isso, para a gente pegar 3 pilares: financeiro, vendas e pessoas. E não é mirabolâncias. Não, pô. É um grau, básico. é 1%, é uma virada de chave. Assim, ó, eu costumo fazer a analogia do barquinho que ele sai daqui da ilha, Florianópolis. Ele vai querer, sei lá, ir pra África. Ele vai pegar aqui nesse caminho, né? Aí vai encontrar o continente africano aqui. Beleza. Se porventura ele muda 1 grau aqui na saída, provavelmente ele vai bater lá nos Estados Unidos. Porque ao longo do período ali, esse 1 grau mudado vai dar uma diferença enorme. E é aquele R$1 da pizza, é aquele outro exemplo que a gente deu. É aquele pedacinho somado a várias e várias repetições, vai dar uma diferença gigante. Então, cara, não adianta vir num curso, não adianta... vou mudar minha vida. Não, calma. Tu vai mudar uma fração. Ao longo do tempo, isso vai se refletir em resultados positivos, né? Então, não existe milagre. Realmente, é olhar pro básico, olhar pro óbvio e fazer. Né? Tá tão na cara que a gente às vezes até negligencia, mas é só fazer, executar, né? E tirar do campo do saber, passar pro campo do fazer. Sim. E a partir do momento que tu começa a fazer, tu começa a ver a diferença. Bom, não sei se tu sabe, mas quando a gente entra nessa sala de podcast, a sala de podcast ela tem um relógio que passa acelerado, porque pode não parecer, mas já foi 1 hora, e é a nossa proposta. Gente, que isso? Tá no 2.0? Tá no áudio 2.0. E não querendo ser o chatão da história, mas respeitando aqui nosso cronograma, a gente sempre pede para o convidado, antes de se despedir, lógico, deixar um recado para empreendedores que ainda não entenderam o jogo, que estão patinando, enfim. E aí eu queria só dar os recadinhos paroquiais, falar quem são os apoiadores desse projeto maravilhoso, para que depois tu desse esse recadinho pessoal. Então lembrando, pessoal, que para esse projeto acontecer, né, tem muito envolvimento do Núcleo Jovem da Enflo, inclusive os convidados derivam do Núcleo Jovem, né? A Ana está no Núcleo Jovem, todos os que já passaram por aqui são do Núcleo Jovem, a Silvia está no Núcleo Jovem conosco, né, Silvia? Sempre. Núcleo Jovem? Sempre, porque eu sou jovem, né, gente? Muito jovem. E então dentro do Núcleo Jovem a gente tem algumas empresas que fomentam o podcast especificamente, né? O nosso estúdio, por exemplo, foi cedido pelo Diogo da Madeireira União. Nós temos essas imagens que vocês acompanham, que são incríveis, que são feitas pela Videoset Filmes, do nosso amigo Eliel Escobar, que está atrás das câmeras ali, coordenando esse episódio e todos os que vocês veem nessa temporada pra gente. Nós temos a Lucro Max Contabilidade Consultiva, que através de mim, o host ou co-host, dependendo do episódio, estou aqui trabalhando e cedendo essa parte de áudio do podcast, né? Temos também a Beatriz Fentzlaff, junto com o Gabriel Batista, que são da BF Marketing Studio, onde eles fornecem toda a comunicação desse podcast depois que ele é lançado ou antes de ser lançado, trabalham aí com o marketing realmente desse nosso projeto, tá? E então esses são os apoiadores para que esse projeto seja viabilizado. Aninha, conta pra gente então, deixa um recadinho para esse pessoal que precisa, sei lá, despertar, enfim, o que tá no teu coração agora diz para esse pessoal. Sim. Às vezes vai existir momentos difíceis na trajetória de vocês, mas não desistam. A gente passa por algum motivo naquela dificuldade. Por algum motivo é para aprender ou algo assim. Mas também não se conforte em passar sempre por essa dificuldade. E não aprender com ela. Busque conhecimento, ambiência, isso muda a cabeça, ambiência é tudo. E às vezes não é, eu não consigo estar no local, mas às vezes na internet ou o mundo online tá muito, aproxima isso. Pense aonde você está, aonde você quer chegar e que com certeza você visualizando, você vai ter pelo menos um norte a seguir. Então, essa é a minha dica. Eu estou à disposição, né? Então, você mulher... Onde é que se encontra a Ana nas redes sociais? Como se encontra? O meu arroba é Ana Paula Silvi, com Y no final. Eu estou lá nas redes sociais apresentando meu conteúdo, então falando sobre empreendedorismo, não só para mulheres, homens também podem estar lá, né, acompanhando. E com certeza lá eu vou conseguir explicar mais informações, né? Então, e
claro, se precisar, me chama. Estou muito aberta a conversar, a fazer uma sessão clareza, um diagnóstico para a empresa e poder ajudar ainda mais mulheres empreendedoras, empoderadas e com negócios de sucesso. Lógico, sempre. Sempre. Show de bola. Silvia, mais alguma palavra? Cara, tô impactada. É mesmo? Seu objetivo era estar impactada, tô impactada. É muito bom a gente receber e saber que o nosso núcleo está cada dia mais qualificado e tem pessoas de muito gabarito e além do cartão mesmo, pessoas com histórias incríveis. Então, eu acredito que atrás de todo empreendedor, de todo empresário de sucesso, tem uma história de superação incrível e através dessa história você pode se conectar, né? Porque existem pessoas fazendo muitas coisas em muitos lugares. Mas a gente vai se conectar sempre através da nossa história. E a Ana abriu aqui, te agradeço por abrir aí várias vulnerabilidades aí da tua história e que tu teve a inteligência e a sagacidade de transformar elas em força. Também tenho que te agradecer pelo tempo disponibilizado, por estar aqui, por compartilhar a tua história conosco. Agradecer também você, Silvia, por ter estado aqui conosco, dando essa força nesse episódio em especial, mas esteja sempre convidada para quando quiser participar, levanta a mão, tá? Assim como você também, tá? Tem a oportunidade de participar aqui como co-host também comigo, ou como host, se sentir à vontade de coordenar e conduzir um podcast. Então, vamos fazer o seguinte, aproveitar que lá no meu podcast não tem 3 câmeras, só tem 2, então eu não consigo fazer isso com os convidados, mas a gente olha agora para a câmera central, a gente dá um tchauzinho para eles. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, espero que tenham gostado e acompanhem para mais episódios aí cheio de valor, porque a gente entrega para vocês aqui através do Além do Cartão, o podcast da Influ Jovem e CDL aqui de São José. Valeu, até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.